então, galera, hoje eu trouxe como temática a questão das cidades e o conceito de cidadania e a sua evolução ao longo da história. E aí você podia estar esperando algo mais tradicional como era Vargas, ditadura militar ou Revolução Francesa. Antes de você criticar ou estar se perguntando o que é que as cidades e a cidadania tem a ver com os contextos que podem ser trabalhados em história, eu quero que você assista essa aula e entenda a nossa linha de pensamento. Se ligou? Então vamos lá. Galera, primeiro o Enem, ele é formado por 2 pontos. Vamos classificar aqui o Enem em 2 blocos. O Enem, ele é uma prova extremamente interdisciplinar, principalmente quando se trata do caderno de humanas. Segundo, o Enem, ele trabalha com habilidades e competências dentro daquela determinada área para poder chegar a uma resposta, a uma assertiva muito mais rápida. Muitas vezes, as pessoas começam uma prova do caderno de humanas, do Enem, com textos gigantes. O aluno, ele começa a fazer uma questão achando que a questão é de sociologia, no meio ele tem a impressão que a questão é de geografia, no final ela faz uma referência à filosofia, na verdade ela está pedindo um conceito histórico. E isso acontece com grande parte dos alunos. Quando se trata especificamente do Enem, a galera sempre sai de cabeção nesse primeiro dia. A prova é cansativa e tempo é algo que você tem que conciliar muito bem para o Enem. Pois bem, seguindo essa linha de pensamento dentro da interdisciplinaridade do caderno de humanas e da questão da análise das competências e habilidades que são exigidas pelo Enem, nós podemos trazer as cidades e o conceito de cidadania, que a gente vê muito mais em geografia, no caso das cidades, e de cidadania a gente vê em sociologia, a análise onde cada conceito desse se encaixa, daquilo que vai se pedir dentro de habilidades e competências em geografia, quando se trata de cidade, urbanização, e é importante ter a compreensão, por exemplo, de densidade demográfica. Em filosofia, eu vou trabalhar as questões de organização e pensamento político do homem. E em sociologia, obviamente, a gente vai trabalhar a questão de cidadania dentro de direitos e deveres. E aí, portanto, nesse conjunto de conceitos e elementos, do qual vai me trazer um repertório maior para que eu possa responder uma questão de história, vai facilitar muito mais para que eu chegue à resposta. Então presta atenção, preparei uma questão massa aqui para vocês, no estilo do Enem, como é que ele sempre vai cobrar de você. Se liga só como ficou essa questão. Texto 1. A cidadania ateniense tornou-se aberta com Clístenes. Porém, foi com Péricles que a democracia teve seu esplendor naquela cidade grega. Vamos partir para o texto 2. A função das cidades dentro do cotidiano é de centralizar as relações sociais, políticas e econômicas, sendo o espaço onde sempre partem as decisões e tendências destes setores na vida da população. Volta aqui para mim. Pois é, galera, perceba que nesse segundo texto ele traz um conceito das cidades dentro do cotidiano muito mais puxado para a geografia. Então veja, o primeiro texto ele faz a contextualização histórica, o segundo texto ele faz uma contextualização geográfica e ele quer saber como é que essa correlação das cidades e do cidadão, que é aquele que ocupa esse espaço, procede dentro da questão ao longo da história. Se liga! Sobre a aplicação da função das cidades e da cidadania ao longo dos anos, nos traz a reflexão que a cidade tem um papel fundamental para entender que, perceba que ele pediu aqui a questão da evolução das cidades ao longo dos anos. Então circula aí e você vai perceber que isso ele está pedindo a evolução histórica dentro do conceito do qual eu trouxe como tema, como proposta, como provocação para que a gente causasse essa aula. Então veja como é importante ter elementos de história, geografia, sociologia e filosofia, no mínimo desses conceitos básicos, quando se trata de um ponto específico como as cidades e a cidadania, e aí você pode fazer toda a construção. Perceba as alternativas e se liga nessa dica que vai ficar muito mais simples para você entender não só história, mas também esse princípio de interdisciplinaridade. Vamos à letra A. O papel das cidades é exercer como centro de poderes teocráticos, onde o patesse controla o conjunto de cidades pela talassocracia na Mesopotâmia. Se liga só. Então é importante que vocês sempre compreendam a questão da organização política ao longo da história. Então, quando a gente estuda as civilizações da Antiguidade Oriental, é um dos pontos cruciais entender a organização política de cada povo, dos egípcios, dos mesopotâmios, dos fenícios, dos hebreus,
dos persas e de outros povos que na verdade magiaram ali a chamada região do Crescente Fértil, ou seja, a relação dos grandes vales e as terras em volta. Pois bem, voltando a essa questão sobre a organização política, a gente pode chegar muito mais fácil quando a gente percebe o seguinte, volta lá no texto. A talassocracia é uma organização fenícia, o que já não é comparado com a Mesopotâmia, tornando a questão falsa. E a questão ela só está correta a um determinado ponto. Então é interessante o seguinte, muita gente tem uma mania só de ler o início de cada questão, concorda com a primeira parte e ela faz com que tome aquela resposta como correta e caia nesse erro. Então, por exemplo, nessa primeira parte, quando ele diz que as cidades funcionam como centralização do poder teocrático do Patese, até aí está correto. Mas estaria correto se estivessem falando das cidades sumerianas da Mesopotâmia. Então, perceba como o detalhe é importante para a construção dessas afirmações. Então, até o Patese a questão estaria correta, mas depois a questão fica totalmente errada. Portanto, não é a letra A. Vamos à segunda alternativa. Letra B. Os fenícios são precursores na organização das cidades. O sistema foi copiado pelos gregos. Bom, os fenícios, tal como os gregos, se organizaram em cidades-estados, onde a maioria dessa organização política era feita pela talassocracia. Então, algumas cidades gregas tiveram sim a organização em cidade-estado, sob o regime de talassocracia, mas não foi uma hegemonia. A cidade grega, a polis, ela tem particularidades diferentes em relação a este contexto com as cidades fenícias, que apesar de se organizarem em cidades-estados, mas o contexto histórico daquela região e da organização tornava-se totalmente diferente ao da Grécia, que tinha situações totalmente adversas entre uma cidade e outra, desde inclusive a própria organização política. Portanto, a questão aqui ela parece verdadeira, mas ela está totalmente falsa. Letra C. As cidades, desde a antiguidade, possuem caracteres exclusivamente políticos. Bom, quando a questão tem apenas, somente, exclusivamente, geralmente, essa questão mente. Se ligou? E aqui ela está mentindo. Vamos à letra D. As cidades e a cidadania consistem num símbolo e no ato e espaço para exercício de direitos e deveres da vida da população. Corretíssimo. A questão, a letra D, ela explica muito bem o conceito de cidade. Ao longo dos anos, ela tem esse conceito de cidadania surgindo ali na Grécia, principalmente, na questão do poder de decisão do cidadão. Pela cidade é um cidadão político, porque ele toma a decisão da polis, então está correto esse princípio da questão de cidadania. A evolução dos tempos se tornou, de fato, a cidade, de acordo com o desenvolvimento econômico do capitalismo, a questão do comercial, industrial, financeiro, as cidades, a partir principalmente do século XIX, se tornaram grandes centros de relações econômicas e com isso trouxeram as relações sociais e consequentemente também as relações políticas. Assim, o cidadão, de acordo ao longo da história, constituindo seus direitos e deveres a partir do século XVIII, da Revolução Francesa, da Declaração Universal do Direito dos Homens e do Cidadão, a gente vai vendo a construção das constituições semelhantes dentro da democracia atual, que consiste no espaço da cidade, que também consiste, enquanto ato, o direito de cidadania, que é esse consistido na ideia de direitos e deveres. Portanto, a letra D, ela é a que melhor se encaixa com essa questão. Vamos à letra E, só para desencargo de consciência. A organização das cidades atuais são baseadas na Atenas da Grécia Antiga, criadores do conceito de república e copiado pelos romanos. Essa questão é ridícula, galera. O conceito de república dentro da Grécia Antiga é uma república baseada no livro de Platão. Então não é uma coisa pública de fato, porque eu mesmo defendia a teoria do rei filósofo. Ele era contra a democracia ateniense. Segundo, a república, enquanto instituição política, dentro de uma organização política chamada de Estado, que foi lá em Roma, ela é totalmente diferente dentro desse contexto de cidades e cidadania que se trata aqui. E terceiro, quando a gente fala da questão de que desde o tempo de Atenas se segue o princípio de cidadania e não evoluir na construção da história, a gente erra. Portanto, a letra E, ela é um emaranhado de argumentos
que parece afirmativo, mas é totalmente errôneo. Então é a famosa casca de banana. Então ela é totalmente falsa. Portanto, essa questão fica na letra D. Perceba as questões da cidade e da cidadania nos conceitos que parecem muito mais puxados para a geografia e o segundo puxado para a sociologia, desenvolvimento da habilidade dentro de história, porque a questão pediu ao longo dos anos. Então, história também se encaixa muito bem nesse tipo de questão. Beleza, galera? É por aqui que eu finalizo a aula. Beijos, abraços e até a próxima!